Mateus 5,13, diz assim a Bíblia: nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vou ler de novo. Nós somos o sal da terra. Vocês, Jesus dizendo. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você pode dar um glória a Deus e se assentar-se? Aleluia. Agora você aí na sua casa, você aqui no templo, já vai criando o hábito aqui no templo de não mais assistir o culto pelo celular também. Deixa só para o pessoal de casa. Aqui na igreja, vai quebrando já este costume que nós tínhamos de acompanhar pela tela quando estivermos no templo. Quando estivermos em casa, nós estamos com um número muito bom na internet. Mas olha bem para mim. Sal da terra. Quem gosta de colocar um pouco mais de sal na batatinha frita quando chega, levanta a mão. Deixa eu ver. Todos os candidatos à pressão alta. Sim ou não? Quem não se contenta só com o sal que já está na salada e coloca um pouquinho mais também gosta. Tudo candidato. Mas o sal é muito bom. Uma comida sem sal, ela fica o quê? Sonsa. Fica sonsa. Você comer churrasco com o Felipe, quando ele faz churrasco, irmãos, você tem que comer com um galão de água de 20 litros, assim. Brincadeira à parte, Rafael. Sal é bom demais. Quem que não gosta de um bacon com ovo num pão, um bife? E Jesus está falando que nós somos este sal. Nós somos este sal que sem pressão, sem força, sem radicalismo, quando sai, vamos supor que isso aqui é um saleiro, quando sai do saleiro, dá o sabor necessário àquilo que precisamos. Dá o sabor para a terra. A terra é um mundo. Nós damos sabor para o mundo que está em crise. Não só por causa da pandemia, mas do pecado. O mundo que está em crise por causa da maldade do coração do homem. E o sal, ele, que somos nós, quando fica dentro do saleiro, ele não consegue fazer mudança nenhuma em nenhum lugar. Em nenhum lugar. A nossa vida precisa ser exposta. Nossa vida cristã, nossa vida secular, nosso dia a dia exposto. O quê? Não, irmãos, eu acho assim, às vezes cada um é cada um, mas hoje com esse advento da internet, as pessoas mostram muito o que fazem no seu dia a dia, e às vezes você fica exposto desnecessariamente. Mas a exposição que eu falo é exposição igual, por exemplo, deixa eu dar uma honra aqui, agora que eu lembrei, não é? Quem viu a Kathleen e o Sandro lá com o Bolsonaro, ó? Kathleen, como é que ele falou? Ele não sabia falar o nome. E mandou um abraço para mim. Oh, meu Deus, o pastor Mário. Não é? Como é que aconteceu isso, irmãos? Olha, isso aqui eu não pedi ordem, mas serve de testemunho. Esse casal estão conosco há um bom tempo. E em umas, pastor Rogério, dos avanços dessa igreja, eu fiz uma campanha e eu pedi um valor aqui na igreja. E eles estavam passando uma situação um pouco mais difícil do que a normal. E nesse canto aqui, eu acho que não era esse canto, era aquele canto lá, era antes da igreja antiga ainda. Eles chegaram e disseram assim que eles iam na Caixa Econômica Federal, eles iam penhorar as alianças e trazer a oferta. Eu falei, não façam isso. Eu disse isso, Rose, não faz isso.
Mas eles estavam com tanta fé no coração, e quando você tem fé no seu coração, e quando você faz uma aliança com Deus, Deus faz uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com Deus. Quem tem uma aliança com Deus aqui hoje? Ele cumpre a parte dele. E eles fizeram. Eu nunca mais perguntei sobre isso. A igreja seguiu o seu caminho e eles a vida deles. Aí um belo de um dia, eles me procuraram dizendo que eles queriam trabalhar com Libras, que já tinham trabalhado, porque Libras é a língua brasileira de sinais. Certo? Se fosse portuguesa, seria língua portuguesa de sinais. Então, Lipor, não sei como é que fala lá, mas aqui é Libras. E aí, cada país tem a sua língua de sinal. E aí eles, então, começaram a fazer isso. E eu falei, vamos fazer melhor. Onde tem um curso? Sesc, Senai. Senai tem um curso. Faz a matrícula, traz os boletos e a igreja vai investir em você com o compromisso de quando você aprender, você ensina os outros. Irmão, o que tem de gente bilíngue nessa igreja é uma brincadeira. Quantos aqui já falam a linguagem de sinais? Levanta a sua mão. É só nesse culto, ó. Só nesse culto tem... Olha lá, tá? Elas não deixam de levantar a mão. 1, 2, 3. Só nesse culto tem um monte de gente. Tudo fruto desse trabalho. E aí, às vezes, você quer alguma coisa... Olha bem para mim. O Alexandre sempre fala disso, os Alexandres. Você quer alguma coisa? Irmãos, não vem pronto, filho. O que vem pronto, irmão, não vem pronto. O que vem pronto, nem miojo vem pronto. Você tem que cozinhar o miojo. Mas as coisas têm que ser feitas, serem feitas. Às vezes o pastor fala para mim assim, pastor Toninho, na minha igreja não tem isso, não tem aquilo do outro. Eu já falo para o pastor na hora. Pode começar a orar, meu irmão. Ora, você não está orando nada. Se tem algum pastor me vendo aqui, e você reclama que lá não tem diácono, não tem músico, não tem isso, não tem professor, põe o joelho no chão que Deus manda. A Bíblia diz assim, ó, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Eu comecei a orar, Tuca, sabe para quê? Para Deus levantar diácono nessa igreja. Vai começar a ter muito coração ardendo aí, ó, para ser diácono. Pode ser jovem. Quantos anos tem que ser um diácono? Irmãos, diácono não precisa ter 90 anos, pode ter 20. 20, 15. 15 não, muito pouco. Mas 20 pode. E vai arder os seus corações, e se tiver coração já ardendo, é só me procurar depois do culto. E aí, eles foram fazer o curso lá. Fizeram o curso. Começou a viver a vida deles em torno desse segmento. E eu estou lá na minha casa segunda-feira, o irmão do Bolsonaro me ligou. O presidente vai estar na região de Sorocaba, vai estar na região de Eldorado, e eu fiquei sabendo que na sua igreja tem uma linguagem de sinais muito competente. Será que você pode mandar para mim aqui? Só que eu não vou dar nenhum tostão. Companheiro, não é companheiro, você é outro, não esqueci, eu errei, perdão. Errei. Errei. Olha para mim. Errei o que o outro que falava companheiro, esse aí fala soldado, é isso aí, né? Eu não acompanho, de verdade eu não acompanho. Aí, irmãos, eu falei, tudo bem, vamos mandar. E nós mandamos. E que grata surpresa, né? Aí todo mundo me liga, um monte de surpreendente. Como que você conseguiu isso, pastor? Irmão, eu não fiz nada. Acredite se quiser, eu não fiz nada, eu nem pedi. O sal, quando está fora do saleiro, ele faz a diferença. Vai pegando na sua bênção para a sua vida. Você, fora do saleiro, faz a diferença. E você imagina, então, aí você começa a lembrar de tudo que aconteceu quando eu vejo eles lá, numa live nacional, oficial, do presidente. Independente de você goste de Bolsonaro ou não, irmãos, independente disso, eu não estou fazendo apologia política, independente, na live de um presidente da República, meu Deus, quem chegou perto de um presidente da República que alguma vez na vida levanta a mão? Ela não chegou perto, ela sentou do lado. Você devia falar assim, você errou meu nome. Mas olha bem para mim, é Deus ou não é Deus?
Aí acho que Deus lembra daquelas semeaduras do passado e Deus traz a colheita. Olha bem para mim, presta atenção. Nossa vida precisa ser exposta, nosso caráter, nossa ação glorifica o Pai no céu. Já viu aquela expressão, tal pai, tal filho? Às vezes eu fico vendo o Benício. Irmãos, o Benício tem algumas características que ele vê no Felipe, que é do Felipe. Ninguém ensinou o Benício a ficar de mão para trás. Ninguém ensinou. E ele fica. Ninguém ensinou o Benício a ser tão dono das suas coisas. Tal pai, tal filho. Sim ou não? Você puxa características do seu pai. Você puxa. Eu coloco um boné na minha cabeça. Sabe o que acontece quando eu coloco um boné? Todos os meus irmãos falam assim, o Penha aí. O Penha é meu pai. Não foi nosso pai, é o nosso pai. O Penha. Parece que puxa as características. Não é? Então, tal pai, tal filho. Então, o nosso caráter, as nossas ações, a nossa postura, quando nós estamos debaixo desse céu, elas mostram Jesus em nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero profetizar que esta igreja vai expor Jesus Cristo todos os dias pela sua atitude e pelo seu posicionamento. Quem crê, dá graças a Deus. E quando Jesus estava, irmãos, estava entre nós, tinha muitos grupos religiosos. Grupos religiosos que era uma confusão aquela região. Irmãos, muita coisa ali tem contexto histórico. O conteúdo do cristão tem que ser colocado para fora. Graças a Deus que a gente está conseguindo colocar para fora o conteúdo nosso de cristão. Faz toda a diferença. Mas no tempo de Jesus tinha alguns grupos que eram... A motivação deles era até diferente, Silvia. Eles se afastavam de Deus. Tinha um grupo lá chamado essênios. Quem são os essênios? Eles se reuniam num mosteiro, eles ficavam isolados lá, só na meditação. Isolados de todo mundo. Somos a única semente de luz do planeta. Ninguém tem tanta luz como nós. Era um povo meio alienado, eles viviam separados. Como que, irmãos, um crente que vai viver separado vai contagiar quem está precisando ser contagiado? Tinha lá outro grupo, os fariseus. Esses grupos fariseus eles eram preocupados com os caprichos divinos da terra. Eles eram extremamente legalistas. Eles eram preocupados. Lembra que Jesus falou assim: vocês dão o dízimo até da hortelã. É aquele povo que o coração estava longe, mas a boca falava. Os fariseus eram muito complicados. Eles tinham umas ideias assim, se falasse assim, eles estavam lendo a Bíblia, a palavra de Deus tem que estar na sua cabeça. Eles pegavam uma caixa e colocavam na cabeça com uma fita amarrada. A palavra de Deus tem que estar no seu braço. Então eles colocavam uma caixinha com a palavra amarrada. A palavra tem que estar na tua porta. Eles colocavam uma caixinha amarrada na porta. Eles eram caprichosos demais, mas o coração muito longe. Zelotes. Os zelotes eram complicados. Eles eram os portadores da espada da justiça divina. Sabe aqueles radicais? Eles eram radicais na justiça, na política, no social. A teocracia só vivia dentro da própria casa deles. Ou seja, o governo de Deus nós temos. É nesse contexto que Jesus vivia. Outro contexto era os saduceus. Irmãos, os saduceus eram a maioria deles sacerdotes trabalhando dentro do templo. Eles não comunicavam com o povo que estava lá fora. Eles eram pastores de templo. Eles não se comunicavam com o povo de fora. Por isso que Jesus ficava bravo. E aí chega Jesus. O grupo do povo. Aí, Ana, o grupo do povo chegou. Chega Jesus com toda uma ideia de povo. E ele começa a buscar pescadores, gente simples, cobradores de impostos. E ele começa a enxergar potencial nessa gente. Eu quero profetizar na minha e na sua vida. O Senhor enxerga potencial em você. Quem crê vai dando glória a Deus. Levanta a sua mão e fala assim: meu Deus,
você também, meu Deus, o Senhor enxergou potencial na minha vida. Na minha vida. E Ele olha e Ele fala assim: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal que vai dar o sabor a este mundo. Vocês, Roseli, está falando de você, de mim, de todos nós. Vocês são aquilo que vai dar sabor ao mundo. Enxerga potencial que só Deus pode ver. E diz: vós sois o sal da terra. Sal sem lançar sabor, ele não produz o efeito necessário. Fica sonso. Diz para um grupo de excluídos: posso transformar algo em você que vai dar gosto. Eu quero profetizar na minha vida e na sua. Deus tem usado pessoas que não são, para que sejam e deem gosto neste mundo que nós estamos vivendo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Hoje eu acordei cedo, como sempre, e fui ver o programa. Eu gosto de ver como que está lá o Templo de Salomão e como que está a Igreja Católica, o Padre Marcelo. Para mim também ver o que eles estão fazendo, como que eles estão fazendo. E o pastor Edir Macedo entrou, hoje acho que ele estava apressado, então dando risada com um copinho de café na mão, colocou o copinho de café assim. Eu falei: tudo normal. E aí ele falou assim: antes de eu falar qualquer coisa, eu quero contar um testemunho. Alguém assistiu hoje? Coisa linda o testemunho. Eu me atrasei por causa do testemunho. Eu não conseguia sair de esperar o rapaz completar o testemunho. E aí o rapaz começou a contar o testemunho. Ele sempre foi revoltado contra Deus e a forma de trabalhar com Deus era diferente. E aí ele estava lá na sua casa, no seu bairro, um bairro um pouco difícil, e seu pai sofreu um assalto, tomou 3 tiros. Um tiro acertou o pai, e Pedro ele ficou em coma no hospital. E o médico então disse assim: olha, a família tem que decidir se desliga ou não o aparelho, porque outro tem que usar. E a decisão ficou para ele tomar. Ele falou assim: quero uma semana, Cirineu, para mim tomar a decisão de desligar ou não o aparelho. O médico falou assim: você tem uma semana, mas não. E aí então, ele pega um ônibus para ir para sua casa, senta do lado de uma pessoa no ônibus, e a pessoa falou assim: parece que você está muito triste. Ele falou: aconteceu uma coisa. E ele conta, e a pessoa ouviu pacientemente aquela palavra dele. Ele falou assim: eu tenho a solução para você, vem comigo. E levou ele até um lugar onde se trabalhava com religiões que oferecem sacrifícios. E chegou lá, a pessoa disse assim: olha, eu garanto a vida do seu pai, mas você precisa me trazer um boi aqui. Nós vamos sacrificar esse boi, você vai participar do sacrifício do boi. Nós vamos comer o rim desse boi e seu pai vai sair daquele leito de hospital. Isso era terça-feira, marcaram para sábado, e segunda e terça ele foi vender sorvete, ele foi olhar carro na feira, e ele conseguiu o dinheiro para comprar o boi. E na quinta-feira ele estava na casa de um amigo, e a mãe do amigo olhou para ele e falou assim: você está muito triste, o que está acontecendo? E ele contou, ela falou assim: eu vou te levar em um lugar que vai resolver a tua vida. Você vem comigo hoje à noite, não vai nem embora para sua casa, vai ficar aqui, vai comigo. E levou ele para a igreja. Na igreja. Quando ele chegou na igreja, o pastor estava fazendo uma oração agressiva, forte, e ele não desgrudava do dinheiro, porque vai que some. Esse dinheiro aqui é a vida do meu pai.
E o pastor fez uma oração agressiva e falou assim: olha, é o seguinte, você que está com alguém na sua casa doente, numa cama para morrer, e a decisão para ele viver ou não está nas suas mãos, está na hora de você fazer um sacrifício a Deus, e não um sacrifício a homem. Sai do seu lugar e aquilo que você tiver no bolso, traz e coloca no altar. Corajoso, pastor? Mais corajoso, irmão. Ele falou assim: seguinte, Deus, é o seguinte, esse homem contou a minha vida. Eu vou levantar daqui, eu estou fechado com o outro para levar o boi. Mas eu vou. Isso é a mesma coisa daquela pessoa, aquele bêbado que foi atravessar uma pinguela. Sabe, quem sabe o que é pinguela? Aquelas pontinhas pequenininhas assim, e ele chegou tudo bêbado para atravessar a pinguela assim, olhou para a pinguela. Ele dava um passo e falou assim: Deus é bom, mas o diabo também não é ruim. Deus é bom, mas o diabo também não é ruim. Ele falou assim: vai que alguém me empurra, né? Ele falou assim: eu estou fechado com o homem do boi lá. E ele falando com Deus, na cabeça dele: eu vou fazer essa aliança que esse pastor está falando. Eu vou sacrificar agora. Mas se o meu pai morrer, o senhor ganhou o inimigo. Eu vou falar mal do senhor o tempo todo que eu vivi. Eu já não gosto muito. Mas eu vou falar mal o tempo todo de você. E foi e fez. Quinta-feira. No sábado ele chega no hospital, nervoso, subindo para tomar a decisão. Ele encontra o pai dele sentado na cama, desentubado, aparelho desligado, e falou para ele assim: filho, por que você demorou tanto? Eu estou com fome, vai buscar alguma coisa para mim comer. O Espírito Santo, porque ele tinha falado assim lá, ó: mas se o senhor curar o meu pai, eu nunca mais deixarei de te servir. Quando ele chega no hospital e vê o pai dele sentado, o Espírito Santo enche aquele quarto e Deus fala ao coração dele: nós temos uma aliança? E ele fala assim: nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança? Quem tem uma aliança aqui? Levanta sua mão para o céu e fala assim: eu sou o sal que sai do saleiro. Aquela senhora lá na casa do seu amigo foi o sal que saiu do saleiro. O homem no ônibus, embora seja uma pimenta, mas era um sal que saiu do saleiro. Se nós não falarmos, irmãos, como vão ouvir sobre Deus, sobre Jesus? Seremos o elemento, três coisas: seremos o elemento diferenciador, a terra. A sociedade não tem gosto, irmãos. A sociedade ela busca coisas inatingíveis, mas a igreja, ela tem a condição de dar sabor à existência humana. Quem crê vai dando glória a Deus. Trazemos o conteúdo, o gosto pela vida, o gosto da vida. A igreja, quando ela tem Jesus no coração e ela sai do saleiro, ela coloca a vida em outros corações. Ela produz isto. Nós não temos Jesus só para nós, nós temos Jesus para abençoar a cidade. Ele pode. Tudo é possível aquele que crê. A fé é essa aventura maravilhosa. 2, mantemos a diferença de sal da terra. O sal não pode misturar, irmãos. Porque se o sal misturar com a terra, ele serve para ser pisado pelos homens. Igreja, eu estava no galpão, essa semana chegou uma senhora. Ela falou assim: meu Deus, pastor. Ela é da igreja central. Ela disse assim: pastor, eu sou crente há mais de 40 anos. Quando a minha igreja pintou de preto, colocou luz,
Eu falei assim, meu Deus, isso aqui é uma boate, não é uma igreja. Onde que o meu pastor está com a cabeça? E hoje, o que a senhora pensa? Hoje eu penso, pastor Toninho, que eu nunca dancei tanto para Jesus e ninguém nunca vê. E eu fico lá e me encho. As coisas mudaram um pouco, sim ou não? Mudaram, sim ou não? Irmãos, eu sou do tempo antigo, é difícil mudar essa cabeça aqui. Mas a gente pode misturar com a terra sem que a terra se misture conosco. Nós que damos sabor para a terra, não é a terra que tira o sabor do sal. Você que dá sabor para a terra. Irmãos, de vez em quando eu vejo uns pastores nossos pregando no altar, com calça rasgada. Só não estão com baby look, tudo apertadinho. Eu fui pregar num seminário de missões, tinha um camarada perto de mim assim. Irmão, aquilo foi demais para mim, mas eu entendi. Piercing na orelha, no nariz assim, ó. Estava do meu lado assim, ó. Eu ia pregar. Ia do meu lado, assim, mas eu preguei, irmãos, com uma força toda, tudo, aqueles cabelos para cima. Assim. Ó, irmão, aquilo lá era o cão chupando manga. E eu preguei. E depois de mim ia pregar o famoso. Eu falei assim, eu vou escutar o famoso pregar. Quem que sobe no altar? O cãozinho. O irmãozinho. Eu falei, não é possível. E ele começou a falar, irmãos. E o meu coração começou a se encher de mais paixão por almas. Somos diferentes em postura, mas nós temos que ter a essência. Poxa, o camarada chega lá na Cracolândia e prega lá dentro. Ele anda no meio daquelas pessoas. Ele consegue atingir lugares que eu não vou nunca conseguir atingir. Ele desce o submundo das coisas. Ele chega lá naqueles buracos. Ele fala do amor de Deus com uma maestria. Irmãos, quem sou eu para falar assim? Isso não, porque eu não farei isso, não quer dizer que Deus não vai levantar quem faça. Tinha essênios, tinha fariseus, tinha saduceus, tinha, irmãos, os zelotes, mas veio Jesus para dizer para eles assim, ó, gente, não adianta ficar no mosteiro, não adianta ficar dentro do templo, não adianta ficar só pregando para crente, porque tem gente que só pensa em pregar para crente, já vem pronto. Não adianta ficar pregando para isso, para aquilo, tem que descer no cemitério e falar com o lunático que está joando o corpo na pedra, tem que ir na casa de Zaqueu e falar para aquele cobrador de imposto miserável, que se o dinheiro dele não vai levar ele para o céu, tem que ir na prostituta e falar. E Jesus começou a buscar sal em todo lugar, esparramar sal para todo lugar, e começou a dar gosto na vida de muita gente. Este é o papel da igreja, esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja quadrangular sede, buscar aquele que está perdido, levantar aquele que está caído, e dar uma esperança a todos. Quem crê comigo, levanta a sua mão aí na sua casa e fala, eu creio, meu pastor. Mantemos a diferença de sal e terra. A terra não mistura, não pode misturar, ela não vai dar sabor para o sal, é nós que vamos dar sabor para essa terra. Vós sois, não é uma andorinha, não é uma pessoa, somos todos nós. É a igreja, é o corpo de Cristo, não é um, é todos juntos. Vamos viver como sal. Mateus 13:31, eu vou terminar. Coloca para mim, Rafa. Jesus faz uma outra analogia, uma outra comparação. Ele vai ali, ele fala sobre o grão de mostarda. Mateus 13:31. E Jesus está dizendo para nós, e contou-lhe outra palavra: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. 32. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna maior que todas as hortaliças, e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Aleluia! Você é um grão de mostarda. Levanta a sua mão para o céu e fala assim: Covid pega. Pode falar, Covid é contagioso, mas o reino dos céus
Faz assim com a mão, ó. É muito mais contagioso. O reino do céu é a semente, é o sêmen, irmãos, é o fruto da vida. Aleluia. O reino do céu é como uma semente, pode ser pequena, mas ela vai contagiando, ela vai pegando um outro. Olha só, eu marquei aqui, ó, é de dentro para fora, porque semente você planta dentro e ela sai fora. Igreja quer dizer fora. Igreja é o povo fora. Irmãos, olha bem para mim. Jesus fez a diferença, porque ele foi no cemitério e falou para aquele homem: vai ser evangelista, rapaz. Falou para aquela mulher, para aquele leproso: vai e mostre para os seus. Jesus é top. É o sal. É o sal. Essa igreja é o sal. Quem crê vai dando graças a Deus. Outra parábola que ele fez a parábola do fermento. Mateus 13:33. Ele segue e ele fala sobre isso logo após que ele fala da mostarda. E contou ainda outra parábola: o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou, misturou uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Ronaldo, semente é de dentro para fora. Fermento é de um ponto para o todo. Ó, você, um ponto, fermento, leveda toda a massa. Só tem fermento bom aqui, irmão. Quem crê vai dando graças a Deus. Fermento, toda a massa fica toda levedada, a massa fica toda bem estruturada, é a dinâmica, ela contagia. Então não importa se é o sal que mistura ali, balisteiro, se é o sal que mistura ali e dá gosto, se é a semente que nasce e floresce, ou se é o fermento que sai de um ponto, Adriana, e contagia todos os outros pontos. É isso que é a igreja. Você lá no seu trabalho, você na sua casa, você. Olha quantos fermentadores de notícias boas nós temos aqui. Aleluia. Eu profetizo na minha e na sua vida que nós vamos dar sabor à existência humana. Jesus foi convidado por Marta até o cemitério, falando assim: meu irmão já está morto. Aí eu chego o sal no cemitério, aí chega a semente no cemitério, aí chega o fermento no cemitério. Lázaro, pode sair, Lázaro, eu vim aqui para te ressuscitar. Aleluia. Eu vou parar. A igreja de Deus, nós somos o agente. Dá pregação para a semana que vem, mas deixa aqui. A igreja é de Deus, mas eu sou o agente. Quantos que estão aqui, você anseia por dar sabor à existência humana? Levanta a sua mão. Aleluia. Comece fazendo sabor na tua casa, depois do seu quarteirão, depois do seu bairro. De repente você vai dar sabor para todos os lados. Quando nós assumimos o conselho lá de São Paulo, você vê que eu não fico falando do conselho aqui, sabe por quê? Porque aqui eu sou o teu pastor. As coisas de lá eu resolvo lá. Estava uma confusão danada, uma briga imensa, todo mundo falando. Todo mundo falando. Todo mundo. E falando, e brigando, e brigando. Eu fui para a rede social, gravei um vídeo. Outubro, novembro e dezembro. Que eu assumi dia 22 de setembro. Outubro, novembro e dezembro. Vamos batizar 10.000 pessoas. O sal tem que sair do saleiro.
Vamos batizar 10 mil pessoas. E aí comecei a mandar recado para todos eles. Nós vamos batizar 10 mil pessoas. Não, mas vamos batizar 10 mil pessoas. Vamos batizar 10 mil pessoas. Por que a convicção? Calor. 3 meses. Não se falava disso, então vamos falar disso agora. Tem muita gente que precisa ser batizada nas igrejas. Não batizamos 10 mil, não deu. Deu 11.600. Então vamos fazer uma campanha de oração estadual. Vamos falar das grandezas de Deus, o sal saindo do saleiro. E quando o sal sai do saleiro, ele contagia, ele pega. Você vai vir nos cultos aqui presencial, e eu quero falar uma palavra profética. Deus, o Senhor tem uma aliança comigo, eu tenho uma aliança contigo. Ninguém que frequentar os nossos cultos, ninguém que frequentar os nossos cultos vai pegar Covid aqui. Você pode pegar Covid comendo pastel na feira, aqui você não vai pegar. Porque a hora que o Covid entrar aqui, ele morre aqui. Quem crê comigo, levanta a sua mão. Ah, pastor, o senhor não pode falar isso. Posso? Posso porque eu creio nisso. A ciência diz ao contrário. A ciência também dizia que o sol não podia parar, ele parou. Aqui, o único contágio que vai ter é o sal salgando pessoas, para que mais pessoas possam entender a fé. O contágio aqui é do sal. Quem crê vai dando glória a Deus. E quem quer ser um sal fora do saleiro, levanta a sua mão. Agora você faz essa oração com Deus. Por gentileza, faz essa oração. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.